É muito bom estar de volta com você em mais um Insight aqui na ACTV. Eu sou o Flávio Siqueira. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua presença, a sua interatividade, não só aqui no Insight, mas na ACTV de maneira geral. A nossa ideia aqui não é trazer absolutos para você, dizer que é assim ou assado, que você deve fazer isso ou aquilo, mas é proporcionar momentos de reflexão, de abertura, de questionamentos, de dúvidas. Muitas vezes, a gente morre de medo das dúvidas, a gente nega as dúvidas, a gente tenta evitá-las, achando que duvidar é falta de fé. Mas às vezes as dúvidas são caminhos que nos levam a outra ponta, que nos levam às respostas. Portanto, não ter medo da dúvida é fundamental. A questão não é viver uma vida de dúvidas. E nem como diz um famoso apresentador de TV, ele abre o programa dizendo, idolatre a dúvida. Eu não acho que a gente deve chegar tanto. Mas não ter medo da dúvida, não ter medo do questionamento, não ter medo de mudar de opinião, de ser confrontado, de ser questionado. Porque muitas vezes isso é fundamental. Você já percebeu como a gente tenta se apegar a certezas de maneira geral na nossa vida? A gente quer ter certeza de tudo. Eu quero ter certeza de que eu terei saúde nos próximos anos, eu quero ter certeza de que o casamento será para sempre, eu quero ter certeza de que meus filhos me amarão, eu quero ter certeza de que eu serei promovido no trabalho. E a gente vive buscando essas certezas no nosso caminho e projetando elas em tudo. E de alguma maneira a sociedade tenta nos vender essa ideia. Por exemplo, eu conheço muita gente que fala assim, talvez até seja o teu caso, eu não tiro o meu carro da concessionária antes do seguro. É o teu caso? Não. A maioria das pessoas, né, eu não tiro o meu carro da concessionária se eu não tiver com seguro. Eu não saio na rua se o meu seguro de saúde não estiver em dia. Eu não sei como é que eu vou viver sem seguro de vida. E aí você vai olhar suas contas ali no fim do mês, o que você paga de seguro de saúde, de vida, de tudo, do carro, da casa contra incêndio, um montante de dinheiro, de alguma maneira vai refletir a tua sede por seguro. Aí você diz, mas isso é fácil, você fala isso, mas e se roubarem meu carro? Eu estou financiando, pagando em 60 vezes. Há roubos de carro, isso é uma realidade, não é uma utopia. E se eu deixar o meu carro na rua e roubarem? O que eu vou fazer? Vai me garantir? Vai me dar outro carro? Então eu pago o seguro. Eu não estou aqui dizendo para você pagar ou não pagar o seguro. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é ilustrar de alguma maneira como a nossa necessidade por seguro, por exemplo, alimenta uma indústria milionária. Uma pessoa costuma dizer o seguinte, se o seguro fosse algo que valesse a pena, que as pessoas, de maneira geral, fossem recompensadas por aquilo que pagavam, o seguro em si não existiria, porque ele iria à falência. Ele só existe porque não vale a pena para quem paga. Porque os que realmente precisam e vão ter que pagar a pólice e tudo mais, estão em minoria. Mas como é que eu vou dizer isso quando eu ligo a televisão, num telejornal, por exemplo, e as notícias começam? E o apresentador olha para a câmera e vai dizer, roubo de carros aumenta 25% no último mês. Veja imagens de uma câmera num posto de gasolina que mostra fulano de tal sendo sequestrado num sequestro relâmpago. Termina aquilo e entra uma outra notícia. Guerra não sei aonde, produzindo mortes, veja imagens. E aí vai. Você já tentou parar para assistir criticamente um telejornal, por exemplo? Eu não estou falando daqueles jornais sensacionalistas, aquele apresentador em pé falando, cadê as autoridades? Não é isso, não. Até das TVs fechadas, tal. Já reparou o que se vende, o que se fala? Já reparou que entre 10 notícias ruins, pode ser que entre uma mais ou menos ali, uma curiosidade, alguma coisa para você respirar,
e não sufocar diante de tanto sangue, diante de tanta negatividade, diante de tanto trauma. E já reparou que quando termina aquele bloco de informações e entra os comerciais, o tom é outro, é suave. Você quer ser feliz? Você merece o novo carro tal. Todo mundo está comprando. Você está com medo? Não, não tema. Seguro banco tal. E vai o medo e a salvação. Mas por que tudo isso? Isso é só um exemplo, né? Não estou dizendo que isso é a causa. Mas isso é só um sintoma dessa nossa condição de tentar buscar segurança, controle em tudo. Veja, por exemplo, no caminho da espiritualidade mesmo. Eu costumo receber muitos e-mails e mensagens de gente me questionando, dizendo assim, mas eu não ouço você falar sobre tal religião, doutrina. Eu mesmo evito citar Deus, ou o que quer que seja, nos meus comentários. Justamente porque eu acho que muitas vezes isso vai ativar códigos na cabeça das pessoas que não vai remeter à percepção clara do que eu quero dizer, mas a conceitos fechados, fixados em crenças alimentadas a partir até da sensação de controle. Isso faz com que muita gente me ouça, por exemplo, e me questione, dizendo, mas vem cá, afinal de contas, você é de qual religião? Afinal de contas, você acredita em quê? Afinal de contas, qual a sua doutrina? Afinal de contas, você segue quem? Quem é o teu líder? Quem é o teu guru? Quem é o teu mestre? E quando eu digo que eu não tenho nem líder, nem mestre, nem guru, e nem nenhuma religião, e que não frequento lugar nenhum e templo algum, isso gera estranheza e desconforto muitas vezes, porque afinal de contas, como é que você está dizendo tudo isso e não tem um aval de uma instituição, de alguém, de um órgão, de um livro, do que quer que seja, que me dê um sentimento de que a partir desse vínculo eu tenho um controle sobre o que você diz e sobre quem você é. A gente está buscando isso o tempo todo. Já me escreveram criticamente falando, mas você fala embasado em quê? Que tipo de autoridade você tem para falar sobre isso ou aquilo? Você tem formação nisso ou aquilo? Aí vai para a formação acadêmica. A gente está buscando de alguma maneira... Por isso que quando... isso é um negócio engraçado, repara. Nos rodapés de livros, ou nos palestrantes que saem por aí fazendo um monte de palestras, ganhando um monte de dinheiro com isso, tem que ter ali o currículo do cara. E aí tá PhD em nada. Formação, master, coisa nenhuma. Mas tem que ter ali curso Y e X, e, enfim, mestre nisso ou naquilo, e que diferença faz? Mas está lá o currículo, o embasamento, aquilo que vai lhe dar o controle, aquilo que vai lhe dar a legalidade, a legitimidade para falar sobre a vida. A gente não vive... E começa a reparar no seu caminho de maneira geral, sem desapegado dessas algemas, desapegado desses gatilhos. A gente não vive, porque a gente tem medo. O medo e a culpa, na maioria das vezes, é o que nos norteia. E aí, baseado nisso, é que você vai fazer as suas escolhas. Quanta gente escolhe a sua religião baseada no medo? Você vai conversar com aquela pessoa num momento de sinceridade, de abertura, muitas vezes depois de uma paulada da vida, e a pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu tenho dúvidas em relação àquilo que eu professo. Eu acho mesmo que isso, aquilo é incoerente, isso sempre me incomodou, eu aprendi que era assim ou assado, mas eu não estou convencido disso, na intimidade eu não estou. E aí você pergunta, mas por que você nunca olhou para isso, nunca expôs isso, nunca se confrontou, se permitiu confrontar com isso? A pessoa pode te dar um monte de respostas, de desculpas, de caminhos, mas lá no fim você vai chegar no medo. Medo da punição, medo do inferno, medo do que quer que seja. Do castigo, medo de ser incoerente, medo de não ser aceito pelo grupo, medo de ser confrontado pela roda, pelos familiares, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido. É medo pela sociedade, medo de não ser compreendido, medo de andar no contrafluxo, porque o fluxo da sociedade, dos sistemas que a gente está, vão nessa direção. Não seja você.
faça escolhas legitimadas pela maioria. Vista personagens à medida que você lida com pessoas diferentes. Compre os pacotes do medo, faça seguro. Não só do carro, não só da casa, não só de vida, não só de saúde. Faça seguro de caráter, faça seguro de reputação. Seja o que os outros esperam que você seja. Dê aquilo que as pessoas de alguma maneira alimentam a expectativa de que você vai dar. E seja aceito, e seja inserido, e seja recompensado. Com uma boa reputação, com um bom trabalho, com um bom dinheiro, mas cheio de medo, mas cheio de culpa, construindo sobre você uma casca frágil de ovo, que pode se quebrar na medida em que você encontra uma curva, um buraco, um questionamento. É por isso que a gente está tão fechado a se questionar, a se enxergar, a se confrontar, a, como eu falava no começo, a se expor às próprias dúvidas, porque isso geralmente desconstrói essa camada fina que a gente vai permitindo, como o colesterol nas veias, entupir a nossa percepção em relação a nós mesmos, a espiritualidade, a vida. Está tudo ligado. Você não pode ser um ser espiritual se antes disso você não for um ser humano. Não há caminhos de desenvolvimento da espiritualidade, e essa é uma das razões pela qual eu não falo sobre técnicas. Eu não ensino 5 passos para ser mais espiritual, 10 passos para entender a vida. Não existe caminho se não for o caminho de humanidade, de simplicidade, de exposição à luz da consciência, da vida, das dúvidas, das contradições, daquele que se expõe, mesmo sabendo que vai doer. Mesmo sabendo que pode ser difícil, mesmo sabendo que você pode ir no contrafluxo da maioria muitas vezes, mesmo sabendo que você vai ser provavelmente questionado por muita gente. Mas há uma boa notícia. Na medida que você se permitir que assim seja, e continuar nessa caminhada de verdade, de quem procura a verdade, você vai chegar naquela frase que você conhece, de conhecer a verdade, e um dia a verdade te libertará das prisões, dos encerramentos, dos tangenciamentos e, sobretudo, da algema do medo, do gatilho, da culpa que te aprisiona e te faz um boneco de um sistema que só está interessado em te formatar, te massificar e te transformar em um operário que vive em função da manutenção de algo que não gera vida, que não gera questionamento, que não gera percepção, que não gera consciência, que não gera abertura de olhar. Perca o medo. Você tem dúvidas? Encare-as. Você tem fragilidades? Tente enxergá-las. Não fuja de si mesmo. Não coloque terra. Não tape esse buraco. Mas se exponha à luz da consciência. Porque ainda que isso possa gerar sombras num determinado momento, é justamente o caminhar que te reposicionará no lugar mais próximo da luz, mais próximo do sol. Com sombras, com curvas, com dificuldades, só que mais claro. E à medida em que o caminho se torna mais claro, os sinais se tornarão mais eloquentes. E o destino, para onde ir, na caminhada, no agora, no hoje, será muito mais fácil de perceber. A ideia desse papo é lhe estimular a perder o medo e a enxergar-se até que ponto a culpa e o medo norteiam as suas escolhas e embasam aquele que você está se tornando. Eu queria que você refletisse sobre isso. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou meu trabalho, acesse flaviosiqueira.com. Ali há vídeos, áudio, textos e também sobre o meu livro novo, Mensagens que Chegam pela Manhã, vários textos e possibilidades de a gente manter contato. Tá bom? Esse programa fica disponível on demand aqui no site da ACTV e no próximo sábado um programa inédito para a gente refletir sobre um novo assunto. Um grande beijo e até a próxima.